Antes de tudo desabar, Miguel acreditava que a vida era como um trilho reto, feito para ser seguido sem perguntas. Trabalhava na mesma oficina havia 12 anos, cumprindo horários, sorrindo pouco e falando menos ainda. Aprendeu cedo que silêncio era proteção e que sentimento demais enferrujava o coração. Mas naquela terça-feira de chuva fina, algo rachou por dentro. O médico repetiu as palavras devagar, como quem tem medo de ferir. Sua mãe estava doente e o tempo não seria generoso. Miguel ouviu tudo sem ouvir nada. Saiu do consultório com a sensação de que o chão havia ficado alguns centímetros mais baixo. Ele e a mãe nunca foram de grandes abraços. O amor deles era feito de café passado, roupa dobrada e bilhetes curtos na geladeira. Mesmo assim, a ideia de perdê-la parecia um barulho alto demais para caber no peito. Naquela noite, Miguel abriu uma caixa antiga guardada no alto do armário. Dentro, havia fotografias amareladas, cartas do pai que partira cedo e um caderno azul com a letra dela. Começou a ler sem pressa, como quem conversa com o passado. Descobriu ali uma mulher que nunca conheceu de verdade. Sonhos de viajar, vontade de aprender piano, medo de não ser suficiente. Cada página parecia sussurrar que ela também já tivera 20 anos e um coração inquieto. No dia seguinte, levou flores simples ao hospital. Sentou ao lado da cama e, pela primeira vez em décadas, segurou a mão dela sem pressa de ir embora. A mãe sorriu com os olhos, e aquele gesto pequeno fez mais barulho do que qualquer palavra. Com o passar das semanas, Miguel começou a contar histórias para distraí-la. Lembranças da infância, da bicicleta azul que ela lhe dera, do primeiro tombo que ele fingiu não ter doído. Ela ria baixo e o quarto parecia menos frio. Enquanto isso, a oficina seguia a mesma, mas ele já não era. Passou a reparar nas pessoas, no cheiro do óleo, no jeito como o sol entrava torto pela janela. Descobriu que viver não era só repetir dias, mas enxergar o que sempre esteve ali. Havia, porém, um nó antigo. Miguel carregava a culpa de nunca ter dito ao pai que o amava antes da despedida final. Tinha medo de repetir o erro, de deixar que o silêncio vencesse outra vez. Numa madrugada de insônia, escreveu uma carta para a mãe. Falou do orgulho que sentia, das vezes em que ela fora seu porto, do quanto ainda precisava dela. Dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso, sem coragem de entregar. Os médicos foram ficando mais sinceros e o tempo mais curto. A mãe começou a dormir longos períodos e Miguel aprendeu a conversar mesmo sem resposta. Descobriu que amor também é presença silenciosa. Certo domingo, ela pediu para ver o mar, embora nunca tivesse morado perto dele. Miguel prometeu que um dia a levaria, sem saber se esse dia existiria. A promessa ficou suspensa no ar como um pássaro cansado. Foi então que ele tomou uma decisão estranha. Comprou um pequeno rádio antigo e passou a tocar músicas baixinho no quarto. Dizia que o som ajudava a empurrar as sombras para longe. Talvez ajudasse mesmo. Entre medicamentos e visitas curtas, Miguel começou a mudar também fora dali. Pediu desculpas a um amigo com quem não falava havia anos, consertou o portão da vizinha sem cobrar nada e voltou a desenhar, coisa que abandonara na juventude. Percebeu que a doença da mãe, embora cruel, estava lhe ensinando a viver. Cada minuto ao lado dela parecia mais verdadeiro do que todos os anos anteriores. Numa certa tarde clara, ele finalmente criou coragem e entregou a carta. A mãe leu devagar, com as mãos trêmulas. Quando terminou, pousou o papel no colo e chorou um choro manso, desses que lavam a alma. Ela disse que sempre soube do amor dele, mesmo quando faltaram palavras. Miguel entendeu ali que sentimentos não ditos também falam, mas que dizê-los em voz alta cura mais. Os dias seguintes foram de uma paz inesperada. Conversaram sobre o passado, riram de bobagens e até planejaram a viagem ao mar, como duas crianças inventando o futuro.
mas o futuro às vezes escreve com tinta fraca. Numa madrugada silenciosa, a mãe partiu, enquanto Miguel segurava a mão. Não houve drama, apenas um suspiro leve, como quem fecha um livro. Ele chorou tudo o que havia guardado por anos. Depois, lembrou da carta, do sorriso dela, das músicas do rádio. Percebeu que o amor não havia ido embora, apenas mudado de endereço. Meses depois, Miguel realizou a promessa e levou as cinzas ao mar. Sentou na areia e contou à mãe, em pensamento, como a vida tinha continuado, como ele aprendeu a falar mais e temer menos. Hoje, quando o silêncio ameaça voltar, ele abre o velho caderno azul e lê qualquer página. Entende que coragem não é ausência de medo, mas companhia dele. Porque há despedidas que ensinam chegadas, dores que ensinam ternura e perdas que ensinam a ficar. Miguel descobriu tarde, mas descobriu a tempo. E se alguém lhe pergunta o que aprendeu com tudo isso, ele responde baixinho que o amor só morre quando a gente não tem coragem de dizê-lo. Que esta história te lembre de algo importante. Nenhuma vida foi feita para caber no silêncio. Fale enquanto há voz, abrace enquanto há braços, ame enquanto há tempo. Porque no fim das contas, somos todos feitos das palavras que tivemos coragem de dizer. Se essa história tocou você, se inscreva para mais histórias como essa. Curta o vídeo, comente o que sentiu e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Essa foi mais uma história que toca onde ninguém vê.